Olá a todos, o meu nome é Catarina Rodrigues. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão de gestão de dispositivos de trabalhadores de linha da frente, ou FLW, Frontline Workers, da nossa série Microsoft em português. Começamos com uma breve introdução dos oradores. Vamos começar então com uma breve introdução dos oradores. O meu nome é Catarina Rodrigues, eu sou uma Product Manager na nossa equipa de engenharia do Microsoft Intune e hoje terei todo o prazer de apresentar esta sessão. Vamos ter também a Tânia Lima, que é uma Product Manager também da minha equipa, da equipa de engenharia do Microsoft Intune. Vamos ter connosco a Fernanda, uma Escalation Engineer da nossa equipa do Fast Track. Teremos também o Marcos e o Valdemar, que são os nossos Technical Specialists em Microsoft Intune e outros temas. E hoje vamos então dar seguimento às nossas sessões sobre o gerenciamento de dispositivos móveis. Hoje vamos destacar os cenários de trabalhadores de linha da frente, mas temos vindo a abordar em sessões anteriores todos os temas relativos à gestão de Android. Vamos continuar abordando estes temas não considerando dependências do mundo on-premises para dispositivos gerenciados através do Intune apenas. Se perderam as nossas sessões anteriores, temos aqui o nosso link para o canal de YouTube, aca.ms/globalaccess/pt. É lá que vão encontrar todas as nossas sessões anteriores gravadas. Temos sessões também, para além das sessões sobre Android e dispositivos móveis, temos também sessões de Windows Autopilot, entre outras. Vamos passar então aqui para a agenda. Como falei, hoje o tema principal vai ser os trabalhadores de linha da frente. Vamos abordar como configurar o perfil para habilitar os dispositivos móveis para estes trabalhadores. E vamos falar das duas plataformas móveis. Vamos olhar primeiro para a plataforma de Android e abordar aí os temas relacionados com Android, incluindo Android Open Source Project. E depois vamos falar sobre a plataforma de Apple. Por fim, vamos acabar com alguns exemplos, alguns casos de uso de clientes e como é que eles utilizaram estas tecnologias. Vamos também ter tempo para perguntas e respostas, Q&A, no final, por isso convido-vos a utilizar a nossa janela de Q&A para nos fazerem perguntas durante a sessão, que tentaremos abordar e que nesta altura também responderemos. Antes de passar a palavra ao meu colega, queria também reforçar que temos um formulário no nosso Q&A, nos nossos announcements, os nossos anúncios, que podem utilizar para nos dar feedback e convido-vos a responder a esse formulário assim que tiverem a oportunidade no final da sessão. Vamos agora começar por ver a visão geral do perfil de trabalhadores de linha da frente com o Marcos. Passo então a palavra ao Marcos. Obrigado, Catarina. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como já mencionado, né, pela Catarina, hoje a gente vai apresentar para vocês, né, alguns recursos sobre como utilizar, né, a nossa solução do Microsoft Intune para gerenciar, né, esse tipo de dispositivo que a gente chama, na verdade, dispositivos para esse tipo de colaborador, né, que é o trabalhador de linha de frente ou frontline worker. E antes de entrar, né, na discussão técnica sobre esse tema, é importante a gente esclarecer, né, o que é um trabalhador de linha de frente, o que é um operador de informações, né. Então, para quem assistiu, né, nossa última sessão, onde a gente tratou ali as questões de gerenciamento de Android, dispositivos Android corporativos, né, lá a gente olhou bem para essa questão de operadores de informações, né. Então, basicamente, assim, de forma simplista, a gente pode dizer, né, que são os colaboradores que geralmente estão utilizando ali
um PC, né, para trabalhar, com uma aplicação desktop, né, do Office, seja dentro do escritório, né, ou no formato remoto híbrido, mas realmente colaboradores que têm acesso a uma experiência mais completa, né, utilizando realmente um PC. Já os trabalhadores de linha de frente, né, que é o nosso propósito para hoje, a gente realmente está pensando em usuários, né, em colaboradores que estão usando dispositivos móveis, né, sejam tablets, smartphones, né, e geralmente vão ter acesso a uma versão mobile, né, do Office e em outros aplicativos corporativos, e são pessoas que realmente estão em campo, né, então, e aí a gente pode citar vários exemplos aqui, né, operadores de logística, funcionários de lojas, né, do segmento de varejo, profissionais de saúde, né, que estão ali atendendo um paciente, então realmente é um escopo bem amplo, né, e era um escopo que, algum tempo atrás, as organizações no geral, né, não acabavam incluindo, né, nos processos de comunicação e de gerenciamento, né, olhava realmente mais para o público de escritório. E hoje, então, a gente tem, tecnologicamente, né, falando, possibilidade de fazer gestão dos dois públicos, tá? É isso que a gente vai destacar aqui hoje para vocês. Vou passar agora, então, aqui para o meu colega, para o Valdemar Carvalho. À vontade aí, Valdemar, para seguir. Obrigado, Marcos. Obrigado, pessoal. Boa tarde, né? Já são meio-dia, boa tarde. O que eu vou falar um pouquinho hoje vai ser num foco mais com o Android em si. Então, falando um pouquinho do Azure AD, do modo compartilhado. Quando a gente fala dessa funcionalidade em si, do Azure AD, do modo compartilhado, a gente está falando do modo dedicado, que é a gestão total de dispositivos em si, quando ele tem um formato compartilhado. Então, a gente vai entender um pouquinho também, fazer até uma pequena comparação do modo quiosque, que a gente tem um dispositivo com outro foco, né, dependendo do usuário que vai utilizar em si, que acaba sendo, não tem um usuário assinalado, e falar como é que funciona esse dispositivo compartilhado em si. Quando a gente tem essas duas formas, quando a gente tem essa parte da produtividade para o funcionário de linha de frente, então esse modo quiosque é um formato que eu tenho um dispositivo de uma forma que ele é utilizado por uma pessoa, então ele não tem um usuário assinalado em si, então a pessoa acaba utilizando ele, abre o dispositivo em si e abre alguma aplicação que tenha necessidade de utilizar naquele momento. Quando a gente fala de um dispositivo compartilhado, então muitos usuários acabam utilizando aquele dispositivo. Igual o Marcos comentou, então eu não uso somente alguma aplicação específica ou algum leitor código de barras. Eu consigo utilizar, por exemplo, o Microsoft Teams, e aí eu consigo utilizar ele como Walk-Talk, por exemplo, com o Microsoft Teams, o Microsoft Outlook. Então, ou alguma aplicação interna que eu posso utilizar logado com minha conta. Então, isso traz mais segurança. Por quê? Porque no momento que eu estou utilizando meu dispositivo, eu estou logando com minha conta, por exemplo, meu usuário, minha senha do domínio em si, do Azure AD, do domínio, e a partir disso eu posso cadastrar um PIN para logar mais rapidamente em outros momentos em seguida. E eu posso definir também formas que, se o dispositivo não for utilizado por um período, eu posso em si que ele deslogue das aplicações, ele faça um log-off em si das aplicações a partir de um período que é definido pelo administrador. Por exemplo, posso colocar, depois de 5 minutos de inatividade, o dispositivo vai deslogar. E aí acaba tendo uma segurança, porque o dispositivo em si não fica liberado para que qualquer outra pessoa possa utilizar em si com suas credenciais. E como é que a gente tem, quando a gente fala dessa parte de dispositivos compartilhados, quais são esses componentes que a gente acaba tendo? Então, primeiramente, a gente tem a necessidade do Azure AD, o Azure Active Directory em si, que é o modo dispositivo compartilhado. Então, para a gente conseguir ter essa solução, há necessidade de ter, e com isso a gente acaba utilizando um cara chamado Microsoft Authentication Library, o MSAL. E ele é integrado junto com o aplicativo que a gente vai falar um pouquinho, que é o próprio Microsoft Authenticator,
para que o usuário em si, com aplicativos que foram criados pela companhia e até mesmo para Teams e Outlook, eu consiga em si me autenticar com múltiplas sessões. Então, basicamente, é múltiplas sessões que eu tenho utilizando essa funcionalidade do Microsoft Authentication Library. E aí, quais são as outras soluções? Então, a gente fala do Android Enterprise, então é a função do próprio Android para utilizar a parte do modo dispositivo dedicado corporativo, então é o dispositivo corporativo. Então, eu preciso ter o Microsoft Intune, então, para fazer o registro do dispositivo, a configuração do dispositivo, implementar aplicativos em si, para deixar disponível para que os usuários. E aí eu tenho um cara também chamado, uma função do aplicativo chamado Microsoft Management Home Screen, que é onde eu vou conseguir ter a personalização em si desse aplicativo para mostrar o que os usuários vão poder visualizar. Então, naquele device, eu consigo dizer o que o usuário, quais são os aplicativos que ele vai poder utilizar e assim por diante. Daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês como é que funciona. Quais são os requisitos? Então, para sistema operacional Android 8.0 ou superior, que é o Android suportado pelo próprio Google, aí eu tenho que ter a funcionalidade do próprio Intune em si configurado, que é o modo dispositivo dedicado, ou também a parte do Google Mobile Service para outras versões em si de dispositivos. Para a parte de aplicativos, o Microsoft Authenticator e o Microsoft Intune, esses dois aplicativos já são instalados automaticamente no momento que eu faço o registro de dispositivos. E quais aplicativos que são suportados hoje? Então, o que é suportado com esse formato em si, de logon, de múltiplos logons em si, o Microsoft Teams, já por padrão. Posso ter um aplicativo desenvolvido internamente, que a gente chama de Line of Business, que é aquele aplicativo que a gente cria dentro da companhia, né, dentro da empresa. Então, ele utiliza o MSOL, que é o Microsoft Authentication Library, em si. O Microsoft Home Screen, que também é onde a gente consegue definir as configurações. E esses outros 4 aplicativos, como Outlook, Edge, Power Apps e o Yammer, eles estão em Public Preview, para que no momento que deslogar do dispositivo, ele já fecha todos os aplicativos e desloga automaticamente de todos os aplicativos. O interessante é que no momento que a gente faz o logon, ele já tem um single sign-on. Então, isso eu tenho a autenticação automática no momento que eu me conecto no dispositivo Android com meu usuário e senha. Minhas aplicações também, quando eu abrir, ela já faz single sign-on. Então, eu não preciso colocar senha novamente. Então, esse acaba sendo interessante. Então, aqui tem um comparativo, né? Então, eu tenho o dispositivo compartilhado sem login, que é o dedicado, o modo quiosque, que a gente chama também conhecido como modo quiosque, que é o formato dedicado. Ele acaba sendo um dispositivo muito mais fechado em si. Então, eu não tenho um usuário, não tenho uma conta assinalada, eu não logo com o usuário, uma senha, não tenho nada ali. E aí são trabalhadores de alguns turnos diferentes que posso utilizar, ou por algum aplicativo específico, ou algo parecido. E aí, quando a gente vem com esse formato dispositivo compartilhado com múltiplos usuários também, o que ele traz? Ele traz a possibilidade de eu logar, igual eu expliquei anteriormente, logar com minha conta em si, e aí ele consegue deslogar automaticamente. Então, eu tenho aqui um exemplo da tela, ele traz essa possibilidade em si de eu fazer o logon desse aplicativo. E o que é o famoso Microsoft Manage Home Screen em si? Então, é um aplicativo que o Intune fornece, Microsoft fornece em si, para que eu consiga personalizar esses dispositivos, o Android, por exemplo, e facilita. Então, eu consigo definir configurações, definir que ele deslogue automaticamente. Isso a gente consegue utilizar nessa configuração e muitas fabricantes acabam utilizando ele. Então, a gente coloca aqui como OEMs, que são os fabricantes em si dispositivos, acabam utilizando esse tipo de aplicativos para definir e ter configurações meio que padrões para essas funcionalidades. Então, aqui eu tenho alguns itens, então, ele tem um acesso controlado a aplicativos, então, somente aquele usuário que vai poder logar naquele dispositivo. Eu consigo personalizar telas, por exemplo, para logar. Eu consigo entrar com o dispositivo do modo compartilhado, né, no Azure AD em si, logar. Eu consigo ter um dispositivo, ele acaba sendo mais seguro, pensando em segurança, não é mais seguro, ele é bloqueado. Então, se eu esqueci de logar, ele consegue dar um log-off automaticamente. Então, isso traz uma experiência e uma segurança muito maior em si para o nosso ambiente. E quando a gente fala em si do modo compartilhado, então eu consigo definir que no primeiro momento eu logue com a senha e depois cadastre um PIN.
Então, isso traz muito mais facilidade. Então, eu consigo personalizar, colocar um papel de parede também, em si, liberar configurações que ele possa acessar, por exemplo, um Bluetooth, ele conectar automaticamente numa rede Wi-Fi, eu consigo entregar esses tipos de configurações, igual já entregue outro de um formato que é totalmente gerenciado, por exemplo, ou até mesmo dedicado. Então, eu consigo ter todas essas configurações. O que eu quero demonstrar? Então, falamos, o que eu quero mostrar agora no ambiente, como que a gente consegue fazer essa configuração, a experiência da inscrição, né? Como é que a gente faz isso? Então, eu vou abrir o portal aqui do Microsoft Intune em si. Se vocês percebem, mudamos o nome, a nomenclatura, agora voltou para Microsoft Intune. Então, quando a gente vem aqui no portal em si, eu acabo vendo dentro de dispositivos, por exemplo, Android, eu tenho aqui Android Registro, e aqui abaixo tem os formatos que ele vai nos trazer dos tipos de registro. A gente falou em alguns vídeos anteriores dos tipos de registro, hoje a gente vai falar desses dispositivos dedicados de propriedade corporativa. Então, quando eu clico nele, eu tenho que criar um perfil novo. Então, eu vou fazer a criação de um perfil, vou clicar aqui em criar perfil, e vou definir um nome. Então, eu vou colocar aqui o nome como Android, modo compartilhado, por exemplo, compartilhado. E aqui eu vou definir um token. O que é o token? Ele vai gerar um QR Code e uma chave em si para a gente conseguir fazer a leitura para fazer o registro do dispositivo. Então, por padrão, ele acaba vindo como dispositivo dedicado à propriedade da empresa, que é o modo quiosque, né? Só que a gente vai selecionar esse segundo item, que é o dispositivo dedicado de propriedade corporativa, com o modo compartilhado do Azure AD, que é esse formato que a gente tem falado. E qual que é a validade desse token? Então, esse token, o que ele tem de validade agora são no máximo 65 anos. Então, a gente não vai esquecer o token, então isso não é o problema. Mas eu consigo definir um período menor. Então, para que eu não saia passando para várias pessoas e chega um momento que a gente não sabe mais quem recebeu, eu posso deixar que ele inspire, selecionar um período, por exemplo. Eu vou selecionar um período, vou colocar aqui o dia do meu aniversário, dia 6 de julho. Então, aqui eu coloco, então, o token para ele expirar no dia 6 de julho, por exemplo. Então, vou clicar em avançar. A partir do momento ele está criado, então vou clicar em criar, ele vai fazer a criação desse token. Então, quando eu crio, ele tem aqui, eu tenho dois, então o que foi criado agora foi esse, então Android modo compartilhado. E aí eu consigo ver aqui o nome do token, e aí eu consigo validar que ele foi criado um token, ele tem um código, o token em si tem um QR Code para uma leitura talvez mais rápida, né? O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar criar um grupo agora e adicionar todos os dispositivos que forem assinalados automaticamente dentro desse perfil em si. Então, eu vou copiar, vou clicar aqui em copiar, vou clicar em grupos, por exemplo, dentro dos grupos do Azure AD, e vou clicar em um novo grupo. Então, o novo grupo, eu vou adicionar um grupo de segurança, eu vou colocar o próprio nome, então não tenho muita criatividade, assim fica mais fácil. E aí, no formato que vai ser dispositivo dinâmico. Então, eu vou adicionar uma consulta dinâmica. E aí, quando eu venho em propriedade, eu vou colocar aqui como o enrollment profile name. Qual que vai ser o operator? Vai ser equals, então igual ao valor que eu defini como Android modo compartilhado em si. Então, eu vou salvar e vou colocar em criar. O que vai acontecer? Quando eu fizer o registro no dispositivo, ele vai colocar automaticamente dentro desse grupo. Eu tenho aqui até um exemplo, por exemplo, de um outro grupo que eu criei, que eu estava fazendo no laboratório, e aqui, por exemplo, eu já tenho um grupo criado com a mesma função, e eu já consigo ver dispositivos aqui dentro, por exemplo. Então, os dispositivos que fizeram o registro já estão aqui dentro. Então, vai ser o mesmo processo. Conforme eu fizer um registro, ele já adiciona aqui dentro, já dentro desse grupo. Quais são os próximos passos? O próximo passo, então, eu vou pegar um aplicativo em si e vou fazer o deploy no aplicativo que eu quero adicionar. Então, basicamente, eu vou vir aqui dentro de Android, vou pegar os aplicativos e eu já tenho alguns aplicativos. Então, o que eu vou assinalar? Então, eu tenho um grupo novo, então eu vou pegar o Microsoft Teams, que já está aqui assinalado, ele está assinalado para outro grupo. Então, eu posso vir aqui em atribuições, eu vou assinalar ele para outro, eu posso assinalar ele para adicionar um outro grupo, né, com modo obrigatório. Vou selecionar o grupo que nós criamos agora há pouco e assinalar, ele tem 2 grupos agora, avaliar, salvar. E aí, como é que eu faço? Eu posso fazer também, adicionar um novo aplicativo. Então, a gente falou em outros vídeos, a gente tem explicando com mais detalhes sobre como adicionar. Então, eu vou aqui em aplicativo do Google Play, selecionar, por exemplo. Aqui ele está carregando logo já o portal em si
do Google, eu vou selecionar, por exemplo, o Power Apps, que é um aplicativo em si, que ele está em Public Preview, que tem a suportabilidade. Então, seleciono o Power Apps, vou clicar em Approve, logo abaixo o Approve novamente. Então, ele vai validar em si. Nos outros vídeos, igual a gente comenta, a gente fala com mais detalhes dessas funcionalidades. E vou clicar em Done para OK. Logo em seguida, eu vou clicar em Sincronizar para que ele atualize as informações aqui dos aplicativos. Então, quando a gente faz isso, quando eu faço esse assinalamento, eu já tenho ele o meu Power Apps aqui. Então, vou assinalar ele novamente, igual eu fiz com o Teams. Então, eu vou vir aqui em Atribuições, Editar, Obrigatório, vou adicionar um grupo que foi criado. Então, a gente tem o aplicativo já assinalado ao grupo que nós criamos. O que a gente tem de próximos passos? A gente vai seguir com o Microsoft Home Screen, que eu falei agora há pouco, que a gente consegue customizar o que a gente vai conseguir ver na tela. Então, como é que eu vou logar e assim por diante. Onde eu faço isso? Então, dentro de aplicativos, eu tenho uma função chamada Política de Configuração do Aplicativo. Então, aqui nesse exemplo, eu vou clicar em Adicionar dispositivos gerenciados em si, e aí eu vou definir o nome. Eu vou colocar com o mesmo nome do grupo, para não ter diferenças. Qual que é a plataforma? Então, eu posso ter como iOS e Android, nesse caso vai ser Android Enterprise. E qual que vai ser o tipo? Então, eu posso falar com todos os tipos de perfis, vai ser um perfil só de trabalho e propriedade pessoal. Então, eu vou pegar perfis que é totalmente gerenciado, dedicado, que é o nosso caso, e de propriedade corporativa. E qual aplicativo que a gente vai trabalhar em cima? Vai ser o Microsoft Home Screen. Então, em cima do Microsoft Home Screen, a gente vai conseguir definir alguns itens. Vou clicar em avançar. Em seguida, eu posso alterar aqui, no primeiro passo, se eu quiser, eu posso alterar as permissões do aplicativo padrão, por exemplo, que já vem nos aplicativos, mas não, eu quero deixar as mesmas permissões. E aqui em configurações, eu consigo utilizar um designer configuration, um design de configuração, ou utilizar um JSON. Então, o JSON, ele acaba sendo mais específico, que são linhas de comando em si, que eu vou alterando, é totalmente documentado no nosso portal de documentos em si, no Docs da Microsoft, ou eu posso vir em utilizar um design de configuração. O que é interessante? Eu posso vir aqui e clicar em adicionar, e ele já vai me trazer todas as opções, o que é interessante. Então, eu vou selecionar algumas aqui, como Enable Sign-in, por exemplo. Então, eu tenho a possibilidade do Enable Sign-in habilitar. Eu vou adicionar também um Set Device, o Wallpaper, eu quero colocar um papel de parede, então, e o URL também, eu vou adicionar esses dois itens, para que eu consiga adicionar o papel de parede. Também quero colocar um Enable Show Org, por exemplo, que eu consigo colocar dados da minha organização, poderia adicionar. Então, aqui eu tenho a possibilidade também. Eu posso colocar a parte do logo também da companhia, então, Organization Logo, eu posso adicionar. E eu também consigo adicionar o Enable Sign-in PIN, por exemplo, que essa configuração, eu acabo tendo ela... depois do momento que eu cadastro minha senha, eu posso definir um PIN. Então, nas próximas vezes que eu vou conectar no dispositivo, eu posso ir por PIN. E por final, eu vou colocar como o Auto Sign Out. Por quê? Quando eu tenho o Auto Sign Out em si, eu consigo ter a permissão que automaticamente ele consegue definir que depois de um período ele vai ser removido, vai fazer o logoff, na verdade, desse meu dispositivo, com minha conta. Aqui eu vou colocar meu logo, uma URL, então ele pede uma URL para ser adicionado. Aqui, novamente, eu vou adicionar meu URL. O Enable Sign-in eu preciso habilitar como True, o Enable Sign-out também por True, por exemplo. E aqui eu tenho o período em si que eu tenho. Então, aqui são em segundos. Então, se em 300 segundos, em 5 minutos, se eu não logar, se eu não tiver atividade no meu dispositivo, ele derruba a minha conexão, tá? Então, aqui eu tenho minhas configurações, eu tenho aplicativos conectados, então permitir que o usuário conecte os aplicativos nos perfis pessoais. Não, eu não quero integrar com o perfil pessoal, eu vou deixar como não configurado. Vou clicar em avançar, vou adicionar um grupo, que é aquele mesmo grupo que nós criamos, então o Android modo compartilhado, Android modo compartilhado, que eu tenho ele aqui. Então, estou assinalando a ele, vou clicar em avançar, criar.
Então, eu tenho as configurações do meu Microsoft Home Screen. Então, vocês viram que eu consigo trabalhar com JSON, eu tenho mais algumas propriedades, então eu tenho uma série de itens que eu consigo ir ajustando, vai depender de cada necessidade. A partir desse momento, o que eu preciso criar? Eu preciso criar uma política de restrição para definir o que vai aparecer na tela do dispositivo, quais são os aplicativos. Então, dentro de Android, eu consigo ver, dentro de dispositivos em si, Android, pode ser por aqui, e aí eu tenho perfis de configuração. Então, perfis de configuração, eu vou criar um perfil de restrição, então vou clicar aqui em criar perfil, a plataforma Android Enterprise, e o tipo de perfil vai ser um perfil de totalmente gerenciado ou dedicado, e aí eu tenho ele aqui como restrição do dispositivo. Vou clicar em criar. Quando eu clico em criar, vou definir um nome. Opa, eu estava com... Vou copiar aqui de um outro local que eu tenho para ficar mais fácil. Avançar. E o que a gente vai ajustar nesse primeiro momento? Então, experiência dos dispositivos. Então, quando eu venho aqui experiência do dispositivo, o que é interessante? Eu tenho o tipo do perfil de registro. Então, aqui eu consigo ser como dedicado, que é o modo quiosque, ou totalmente gerenciado. Então, eu posso vir aqui em dedicado e posso selecionar em si como vários aplicativos. Então, quando eu venho vários aplicativos, eu não posso esquecer de vir aqui em layout de aplicativo, clicar em habilitar, e aí quando eu venho aqui, eu consigo adicionar onde vai ficar meus aplicativos que eu quero. Então, lembrando, não adianta eu vir aqui só adicionar um aplicativo que eu quero se eu não fizer a distribuição dele antes, não fizer o assinalamento dele antes, igual nós fizemos lá do Power Apps e do próprio Teams em si. Então, vou selecionar o Teams, clico em selecionar, então ele já foi adicionando, e aqui eu já também posso selecionar meu aplicativo Power Apps que eu já tinha selecionado anteriormente. Tem algumas outras propriedades que eu posso colocar como orientação de tela, como eu quero deixar como rotação automática, tenho configurações de sair do modo quiosque, definir uma senha e assim por diante. Então, nos outros vídeos a gente explica um pouquinho mais detalhes, algumas dessas funcionalidades, mas nesse caso a gente só vai adicionar essa configuração para a gente ter a visibilidade dos aplicativos. Então, vou clicar em avançar. Quando eu clico em avançar, vou assinalar um grupo, novamente aquele mesmo grupo do meu dispositivo. Então, o modo compartilhado, selecionar, avançar e criar. Então, eu tenho meu perfil de configuração já criado já em si. O que falta agora nessa parte? O que eu tenho? Como é que o usuário vai ver essa configuração? Como é que o usuário vai ter a experiência do usuário? Então, o que eu preciso? Quando eu tenho meu dispositivo, aqui eu criei um vídeo para ficar muito mais fácil, né, de visualizar, mas a gente vai ver a parte de como é que fazer o sign-in na aplicação, como é que fazer o single sign-on e assim por diante. Então, vou clicar aqui em iniciar nesse vídeo. Então, quando eu tenho um dispositivo que eu tirei da caixa, eu aperto 5 vezes na tela. Então, só voltando 5 vezes na tela. Então, quando eu aperto 5 vezes, ele vai abrir a câmera. Então, ele já faz a câmera, e aí eu pego a câmera e leio aquele QR Code, então, que a gente criou, ele já faz a leitura. Aqui ele já vai selecionar um Wi-Fi, então tem algumas redes aqui em casa, eu gosto de Star Wars, então eu coloquei Galactic Empire, e aí eu vou definir a senha em si, e aí quando eu defino minha senha, eu acabo conectando no Wi-Fi, então qualquer Wi-Fi que eu tenha, que o usuário tenha ali naquele momento, e quando a gente tem, ele começa a preparar seu smartphone, então ele vai começar um processo, então ele vai adicionar na organização em si, então preparando para a configuração de trabalho, e aqui ele começa a seguir os passos, então definindo a configuração, e ele começa validando os aplicativos que são necessários a serem instalados em si. Então ele fala que o dispositivo não é privado, que ele vai começar a ter a configuração do dispositivo, clicar em próximo. Então, ele começa a validar se tem alguma atualização em si, e ele começa a fazer o registro já direto no Intune. Então, aí ele vai já instalar, como eu comentei anteriormente, 2 aplicativos, o Authenticator e o Intune. Então, o Authenticator precisa do MSAL, que é o Microsoft Authentication Library. Então, por isso que ele instala automaticamente já esse aplicativo. E o Intune para receber as políticas do próprio Intune em si. Então, avançar, ele vai fazer a instalação, ele vai começar a configurar, então eu tenho uma empresa aqui chamada Absolem, onde eu faço a conclusão já desse dispositivo, valido os serviços do Google, algumas análises para concordar os recursos do Google em si, e ele começa a validar políticas. Aqui
ele já terminou em si, eu estava gravando de outro celular, aqui ele já terminou já de fazer a instalação em si, registrar o dispositivo, e ele começa a receber as políticas, ó. Então aqui ele já recebeu a política, já recebeu o papel de parede, então ele vai perguntar algumas necessidades, aqui ele tem perguntado algumas permissões, porque eu pedi para adicionar um botão em si de roaming em si na tela. Então ele pega o Microsoft Home Screen para gerar, por exemplo, alertas, ele deixar. Se eu quiser remover os alertas, aqui ele não vai trazer essas informações. Então, eu habilitei essas configurações e eu vou fazer o logon no dispositivo. Então, eu vou entrar no dispositivo, vou clicar em entrar, e aqui eu vou entrar com o meu logon da minha usuária aqui, a Leia Organo, do Star Wars também. E aí, a partir desse momento, eu faço o logon com a conta dela, da Leia. Posso ter a utilização, nesse momento, do Multi-Factor Authenticator antes disso, tá? Aqui, como a gente configurou o PIN, eu já consigo definir o PIN. Então, eu vou definir o PIN para logar. Então, já estou logando no meu dispositivo já cadastrado com o PIN. E aqui, ele já fez a entrega. Nesse caso, que eu gravei o vídeo, eu coloquei o Outlook e o Teams. Então, o que é interessante, assim que o usuário já loga, eu posso abrir já meu aplicativo e eu não tenho necessidade de ficar configurando servidor de e-mail, nada. Eu adiciono uma conta, ele pega automaticamente quem é o usuário que está logado, então ele já faz o single sign-on e já consegue logar já no aplicativo. Então, eu já consigo receber meus e-mails, fazer meu trabalho normalmente. O usuário não precisa ter alguém de suporte para poder apoiar a configuração. Aqui ele faz automaticamente, por exemplo. E aí eu consigo abrir o Teams, por exemplo, para conseguir validar minhas mensagens. Então, ele já valida já o serviço do Teams e vê que já recebeu alguma mensagem, eu consigo trabalhar normalmente. Então, aqui eu tenho uma funcionalidade em si do Outlook, do Teams em si, e eu consigo receber mensagem, mandar mensagem e assim por diante. E aí, um item interessante que eu comentei a partir de 5 minutos em si, ele já faz o logon, o logoff em si, 5 minutos de inatividade, ele faz o logoff. Então, se eu estou trabalhando com o meu dispositivo, ele acaba não tendo a necessidade de utilizar mais, ele já faz o logoff já e deixa de utilizar deixa de utilizar o dispositivo e fecha todas as aplicações. Então, acaba tendo mais segurança no dia a dia com essa aplicação em si, com esse formato do Android Enterprise. Minha parte era isso, pessoal. Obrigado e aproveita o próximo bate-papo agora, que vai ser com o Marcos Barbosa. Olá, pessoal. Obrigado. Obrigado, Valdemar. Pessoal, antes só de seguir aqui, eu ia comentar com vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, né, algum questionamento, né, sobre os pontos que a gente está apresentando, fique à vontade para já irem postando ali no chat, que aí o nosso time aqui vai respondendo, tá bom? Não precisem esperar até o momento de Q&A, podem usar esse momento, sem dúvida, mas se quiser adiantar, já podem ir postando. Legal. Então, aqui dando sequência, né, à nossa apresentação, e ainda dentro da plataforma do Android, então o Valdemar cobriu aí, né, super bem toda a questão de Android, né, olhando realmente para esse recurso mais recente, né, que a gente lançou, que permite, então, que o usuário, ao invés de ter um celular, né, um dispositivo Android ali dedicado, com uma configuração super rígida, ao invés disso, né, permite ali algum tipo de experiência do usuário para que o dispositivo possa ser compartilhado, e é bem na linha realmente do que a gente propõe, né, com a nossa ideia de trabalhadores de linha de frente, tá? Agora, o que eu vou apresentar para vocês é um outro tipo, né, de recurso que a gente tem para gerenciamento de dispositivos Android e que se encaixa ali perfeitamente, né, na história que a gente trouxe aqui para vocês, tá? Então, para quem vem acompanhando, né, as nossas sessões, a gente teve uma sessão de gerenciamento de Android, né, olhando para o cenário de dispositivos pessoais, né, também chamado ali de Bring Your Own Device. Depois a gente conversou, né, sobre os cenários 4, 5 e 6, né, que é o que a gente classificou ali como cenário de dispositivos corporativos, né, e olhando para a parte de dedicado no formato mais tradicional, e hoje o Valdemar trouxe esse outro formato. E aí também agora o que eu vou trazer para vocês é um formato de inscrição bem mais recente, tá? Que é a OSP, né? Que é
de Android Open Source Project, que realmente habilita ali, né, o Intune para gerenciamento de uma classe de dispositivos bem específicas, tá? E que pode ser utilizado também para cenários de dispositivos, né, que são associados a um usuário específico, ou realmente um dispositivo que a gente chama ali de userless, né? Então, sem nenhum tipo de usuário assinalado, tá? Falando de casos práticos, né, desse formato, né, de inscrição, então, de novo, né, a OSP, então, esse projeto, né, ou esse formato, né, de inscrição, ele foi definido, né, pelo próprio Google, e o Intune realmente incorporou ali como um dos cenários que a gente gerencia, tá? Então, um cenário prático, né, de gerenciamento desse tipo de dispositivo, é esse que eu estou demonstrando aqui, né? Na verdade, tem uma imagem aqui, esse capacete aqui, né, com um óculos do fabricante RealWear, então ele tem um sistema operacional Android e ele pode ser gerenciado pelo Intune, e a ideia aqui é realmente buscar incorporar, né, dentro da nossa plataforma de gerenciamento, uma série de dispositivos Android que são utilizados dentro do ambiente corporativo, mas que não se encaixam no modelo, né, do Android Enterprise, que a gente já veio falando ali nas outras sessões, né? Então, vem surgindo nessa demanda para dispositivos específicos de indústria que precisam ali, de novo, né, dentro da nossa proposta de Zero Trust, serem gerenciados, né, para tratar qualquer tipo de vulnerabilidade e garantir que o dispositivo tenha o melhor uso, mas que não se encaixa nos modelos tradicionais, tá? Então, realmente é uma plataforma criada, pensando especificamente nesses trabalhadores de linha de frente, e o ponto principal aqui, né, que não permite que esses dispositivos sejam ingressados, né, no modelo Android Enterprise, é realmente a questão do suporte, né, ao GMS, que é o serviço de mobilidade do Google, tá? Então, assim, o RealWear, né, foi o primeiro dispositivo, né, que a gente habilitou ali para ser executado dentro dessa plataforma, e o que ele permite, né, pensando assim num cenário de uso, é que um colaborador ali, né, alguém que está ali dentro de um processo industrial, consiga, por exemplo, fazer a manutenção do equipamento, ou fazer o trabalho operacional dele ali, com as mãos livres, né? Então, a gente tem aqui um capacete com um dispositivo atrelado, e que aí permite que essa pessoa, por exemplo, interaja ali dentro da organização usando o Teams, mas com as mãos livres, né? Então a pessoa consegue realmente desempenhar o trabalho dela, tá? Quando a gente fala sobre pré-requisitos, né? Então a gente começa, né, lógico, ali pelos pré-requisitos padrão ali da plataforma, que estão inclusos também dentro do Android Enterprise, né? Ou seja, no mínimo a versão 8 do Android, porém, né, para os dispositivos dentro dessa categoria, né, do AOSP, do Android Open Source Project, a gente tem hoje basicamente esses 4 tipos de dispositivos, né? Então, inicialmente, eram os dispositivos da RealWear, e aí a gente tem uma versão mínima ali, né, de firmware, para permitir esse gerenciamento. Mais recentemente, né, a gente teve a inclusão de uma classe de dispositivos aqui da HTC, né, e também tem ali uma versão mínima de firmware, e tem 2 dispositivos, né, da Meta, que aí estão no processo inicial ainda, só disponível, por enquanto, nos Estados Unidos, tá? Vamos lá. Falando agora, vou trazer aqui para vocês, né, uma experiência do ponto de vista de gerenciamento, né, do ponto de vista do administrador, né, como que a gente cria o perfil dentro do Intune para fazer esse gerenciamento. A gente não vai conseguir, né, trazer a experiência do usuário, porque realmente não é tão fácil assim ter esse tipo de dispositivo, tá? Mas só para vocês saberem, né? Então, é bem parecido com o que a gente já faz com os outros dispositivos, tá? Então, um dispositivo ingressado na plataforma Android dentro da categoria de AOSP, tá? A gente pode habilitar perfis de configuração, pode habilitar perfis de conformidade e outros recursos dentro da plataforma
Intune, tá? Então, basicamente, a gente vem aqui na parte de gerenciamento do Android. Deixa eu dar um zoom aqui, só para garantir que fique visível para todo mundo. Então, a gente entra aqui na plataforma, na parte de Android Registro, e aqui, como já, né, apresentado aí pelo nosso time em todas essas sessões, a gente geralmente acaba trabalhando mais nessa parte aqui do Android Enterprise. Então, atualmente a gente tem essa outra categoria, que é o Android Open Source, e aqui a gente tem, então, a possibilidade de criar um perfil de registro, né, para dispositivos corporativos dessa categoria, que estão associados ao usuário e o sem usuário, tá? É bem parecido a criação, então eu vou demonstrar aqui a parte de criação de perfil de inscrição, realmente para um dispositivo associado a um usuário. Então vamos lá, a gente clica aqui em criar perfil, eu vou definir aqui o nome de demo AOSP, e aqui a gente pode definir também, né, a data do token. Então, nesse momento aqui, o que a gente consegue fazer é basicamente um token de 30 dias, né? Ele já sugere aqui o período máximo, desculpa, de 90 dias, né? Então, 25 de julho de 2023. E é mandatório, quando a gente fala de um perfil de AOSP, a gente precisa entender que esse dispositivo eu não vou conseguir ali conectar um cabo de rede nele, né? Para que ele receba esse perfil de configuração do lado do Intune, tá? Então, realmente eu preciso mandatoriamente definir alguma configuração de Wi-Fi, tá? Então, a ideia é que a gente habilitar o Wi-Fi, e aí eu posso colocar aqui, no meu caso aqui, um nome qualquer, mas eu passaria o SSID, né, da rede Wi-Fi, defino se essa rede está oculta ou não, e também posso definir qual que é o tipo de autenticação. E aqui vale esclarecer que essa vai ser a rede Wi-Fi que ele vai usar para, né, conectar ali com os nossos serviços de nuvem e fazer a inscrição no Intune. Depois dessa primeira etapa, você pode definir dentro do Intune a entrega, por exemplo, de certificados e a configuração de perfis de configuração que vão definir como esse dispositivo vai se conectar à rede Wi-Fi depois de provisionado, tá? Então, aqui é uma etapa primária, simplesmente para habilitar o ingresso. Então, a gente suporta aqui redes de Wi-Fi sem autenticação ou com chaves WEP e WPA, tá? Eu vou deixar aqui como aberto. E aí, os próximos passos são basicamente, eu posso definir ali alguma marca de escopo, se não, basta criar. Depois de criado, né, a gente vai seguir basicamente a mesma ideia que a gente tem tanto para o totalmente gerenciado quanto para o dedicado, né? Então, ele vai gerar um QR Code, e aí esse QR Code eu vou usar, então, o dispositivo ali da RealWare, apontar para esse QR Code, e aí está incluso, né, dentro da informação do QR Code, o que a gente detalhou ali para acessar o Wi-Fi, tá? Então, ele vai ler esse QR Code, e aí ele já vai conseguir, seja usando a configuração de senha ou um Wi-Fi sem autenticação, e se conectar realmente nesse Wi-Fi, e aí depois disso ele vai receber, né, tudo que for definido ali do lado do Intune. Tá bom, pessoal? Isso que eu tinha aqui para compartilhar para vocês, realmente só para dar essa visão inicial desse tipo de dispositivo, né, que ainda a gente já tem, né, cenário de clientes no Brasil que estão usando, mas ainda não é tão comum. Vou passar agora, então, para a Fernanda Cisnando, que vai começar a falar com vocês, né, sobre os recursos que a gente tem para criar a mesma experiência de frontline, né, mas para dispositivos Apple. Obrigado, pessoal. Obrigada, Marcos. Olá, pessoal. Vou dar seguimento agora na área, né, da modalidade de registro de dispositivos para o Frontline Workers, tá? Falando da área, né, Apple, né, iOS e iPadOS. Então, eu vou iniciar trazendo hoje para vocês um recurso
que, como está highlight aqui aqui tem um asteriscozinho, está ainda em sua versão prévia, tá? Então, está sendo aprimorado, assim como foi apresentado pelo Valdemar, né? Essa modalidade que é de modo Juradê compartilhado. Ele apresentou, trazendo aí vários benefícios, já que nós temos disponíveis para os dispositivos Android. Então, eu vou estar falando hoje do trabalho que está sendo feito, né, do que a gente já tem disponível a partir de dispositivos iOS, tá? iOS, HyperOS. Então, esse vai ser o foco hoje da minha apresentação. Então, esse modo de dispositivo compartilhado, ele é um recurso do Azure AD, né, que vai permitir, no caso, essa funcionalidade de sign-out das aplicações, limpando todas as informações do usuário anterior. Então, uma vez que são dispositivos compartilhados, a gente quer ter certeza que, uma vez que aquele dispositivo passa para o outro operador, né, nenhuma informação da sessão anterior está ali no dispositivo. Mas para isso a gente precisa, né, das aplicações serem suportadas, estarem nesse modo de dispositivo compartilhado através da Microsoft Authentication Library, tá? Então, trazendo como pontos aqui do que a gente precisa para atingir essa modalidade, né, essa capacidade do Microsoft Authentication Library, ela vai requerer o Microsoft Authenticator presente no dispositivo. Para o iOS, a gente vai utilizar também uma outra funcionalidade, que é o plugin do Microsoft Enterprise para o Single Sign-On, né, o login único. Então, a gente vai ter que ter essas duas funcionalidades, né, essas duas aplicações presentes no dispositivo. Como eu falei, está disponível em versão prévia, né, disponível para os iOS e HyperOS, sistema operacional 13 acima. Como também como eu já falei, os dados usuários, eles não vão residir, né, nas aplicações protegidas após o logout. Então, ela vai haver uma limpeza ali do cache, né, da sessão anterior. As aplicações vão ter que suportar o Shared Device Mode. Para logar, né, vai ser utilizando as credenciais da organização, com caso não é necessária federação com a Azure AD. Aplica-se política de senha, a gente consegue, né, trabalhar com parte de política de senha, restrições através das configurações que a gente tem do MDM, nesse caso, o Intune. Né? Então, o usuário deve ser válido, básico, e somente, no caso, políticas de MDM baseada em dispositivos. A gente está falando de um cenário onde a gente não tem usuário atrelado a esse dispositivo. Então, é uma das modalidades, né, userless, onde a gente vai utilizar as políticas baseadas em dispositivos. Como que a gente, né, consegue atingir esse modo de Azure AD compartilhado em dispositivos iOS? A gente vai ter que estar fazendo a criação, né, de um perfil, que hoje já está disponível, né, uma modalidade de perfil, e no caso, só acrescentando aqui também, que são dispositivos corporativos, que eles fazem parte, né, do programa do Apple Business Manager. Então, a gente precisa ter esses dispositivos sendo sincronizados do seu Apple Business Manager para a plataforma do Intune, para que a gente, né, vai atingir naquela modalidade de dispositivo supervisionado. Então, a gente vai ter essa opção disponível de recurso, no caso, para criar esse perfil, tá certo? Um outro ponto, a gente vai fazer a criação de um grupo de dispositivo dinâmico no Azure AD, baseado no Enrollment Profile Name. Mesma coisa que o Valdemar já mostrou, a gente vai seguir na mesma linha para que a gente concentre esses dispositivos após o registro. Uma vez que não temos usuários, a gente vai utilizar essa categoria, essa propriedade do nome e do perfil para que esses dispositivos sejam agrupados. Aí a gente consegue também utilizar a parte de filtro, tá? Que vai nos ajudar bastante, eu vou demonstrar aqui, que seria, no caso, a gente vai criar um filtro baseado também no nome do perfil, e aí a gente pode fazer esse assinalamento, né, dos perfis, de tudo, baseado, por exemplo, em todos os dispositivos, mas filtrando apenas os dispositivos que vão vir dessa modalidade de perfil. Outro ponto, a gente vai criar um perfil de configuração de dispositivo, no caso, modelos, e aí nós temos esse tipo de perfil de recursos de dispositivos, que nela
né? A gente vai ter a parte de extensão de aplicativo de logo único, que é, como eu falei anteriormente, é um dos pontos, né, que a gente vai necessitar nesse perfil, onde esse tipo de extensão de aplicativo de SSO, a gente vai lá configurar a Microsoft Azure AD, e aí uma configuração adicional, né, que está aqui, já está em documentação, vocês encontram, seria essa chave de Device Registration, no tipo de cadeia de caracteres, e aí nós temos o valor Device Registration. Essa funcionalidade, falando-se fora desse perfil de dispositivo compartilhado no modo Azure AD, ela vai trazer experiências single sign-on para outras aplicações que não suportam MSAL. Mas nesse tipo de registro específico aqui que a gente vai estar fazendo, uma vez que adiciona essa chave de Device Registration, ela já vai dar essa experiência de logo único para as aplicações, no caso, que suportam MSAL, tá? Então, só seguindo uma outra etapa que a gente precisaria, era atribuir, no caso, o aplicativo do Microsoft Authenticator, que aí ele também precisa ser adquirido pelo programa do VPP, né, do Volume Purchase Program da Apple. Isso já foi coberto em uma sessão anterior, mas caso tenham dúvidas, fiquem à vontade de mandar perguntas, mas tem sessões anteriores no nosso YouTube que vocês encontram dessa parte que mostra das aplicações, de como a gente fazer a sincronização das aplicações para o portal do Intune, tá? Para finalizar, no caso, a gente configurou todas aquelas etapas, a sexta etapa seria distribuir dispositivos. Então, uma vez que o usuário recebe o dispositivo, para habilitar o Azure AD Share Mode, né, esse modo compartilhado, eles vão precisar apenas clicar no Microsoft Authenticator, que já vai estar, né, presente no dispositivo, ou assim como, né, o administrador já pode habilitar isso e passar o dispositivo pronto para o usuário. Então, eu vou só frisar aqui alguns pontos que a Tânia vai estar seguindo numa outra modalidade de dispositivos compartilhados que também está disponível, tá? No caso, voltada para dispositivos iPad, mas essa modalidade de dispositivo compartilhado, né, no modo Azure AD, ela não é focada somente em iPad, tá? Ela também vai no caso, servir, no caso, até compatível com dispositivos iPhone, iPod e iPads, tá? O requerimento vai ser o mínimo do mesmo para todos eles, no caso, seria o iOS 13, né, o 13 ou acima. Nesse caso de registro, a gente não requer, tá? Federação do Azure AD com o Apple Business Manager, não existe essa necessidade, assim como vocês não precisarão estar fornecendo o Apple, né, o Manager Apple ID, no caso, para os usuários, tá? Então, nós temos dois pontos aqui importantes que vocês não têm essa necessidade. O provisionamento do dispositivo, ele vai ser, né, através da modalidade de perfil, registro automatizado no modo compartilhado do Azure AD, que eu vou estar mostrando. Nesse tipo de registro, a gente não tem sessões temporárias, tá? As aplicações suportadas. Hoje, a aplicação suportada para isso, a nível de iOS, nós temos apenas o Microsoft Teams, tá? Estão sendo trabalhadas outras aplicações para suportarem, porém, vocês podem sim trabalhar em aplicações de line of business, aplicações particulares de vocês. O time de desenvolvedor dessas aplicações podem trabalhar com o time, né, para ter essas aplicações suportadas em MSOL. Tem documentação também, informação de como converter, né, essa aplicação para ser suportada. No caso, atribuição de aplicativos e de políticas, também necessários a nível de dispositivo, né, tudo baseado a nível de dispositivo e não de usuário. Temos alguns cenários ainda não suportados, tá? Isso específico a dispositivos iOS no modo Azure AD compartilhado. Por favor, não confundam com Android, Azure AD. Essas informações aqui são específicas a nível de iOS, tá? Então, a gente ainda não suporta, no caso, a nível de acesso condicional, exigir que aplicativo cliente aprovado, aquelas condições que nós temos de exigir que tenha proteção de aplicativo, esses pontos ainda não são suportados nessa modalidade. Política de proteção de aplicativo
também não são suportadas ainda, tá? Aplicativo portal da empresa, não há necessidade do aplicativo portal da empresa nesse dispositivo. Quando vocês fazem a atribuição de aplicativos no modo disponível, também não é suportado, tá? Precisamos estar entregando essas aplicações como requeridas. Não é suportada aplicações que não dão suporte ao modo de dispositivo compartilhado, né? Aplicações que não suportam o MSAL, uma vez que a gente joga aquela chave lá no perfil para estender o SSO, com aquela chave de habilitar o modo dispositivo compartilhado, se alguma aplicação não suporta o MSAL, você vai pegar um erro dizendo que não é suportado por esse modo dispositivo compartilhado. Então, é importante ressaltar que a aplicação hoje que é suportada é o Microsoft Teams, tá? E, de novo, cenários não suportados, aplicativos e políticas atribuídos a nível, né, de usuário. Então, eu vou fazer um demo aqui, que seria... Vocês conseguem, né, já que estão visualizando, eu vou fazer um demo a nível de portal, como que a gente faria a criação desse perfil e como se, no caso, faz a aplicação, né, de todas as etapas que eu mencionei. Então, aqui no meu portal, eu vou vir na aba de registrar dispositivos, na área de dispositivos Apple, tá? Então, eu já vou aqui dentro do meu token a nível de Apple Business Manager, que eu já tenho disponível, é por onde eu disponibilizo os meus dispositivos. Tá? Então, eu tenho aqui 2 dispositivos testes, um iPod e um iPad, tá? Então, a nível de perfil, eu tenho alguns perfis já aqui criados, mas aí, no caso, eu vou demonstrar a gente criando um novo perfil, que seria para iOS, iPadOS, que seria esse. Eu vou fazer como se fosse de um iPod, modo Azure AD. Eu vou avançar. Onde nós temos a afinidade do usuário e autenticação, a gente vai estar escolhendo essa nova modalidade, que seria registrar com o modo compartilhado do Azure AD. Com isso, a gente já vai seguir com alguns pontos aqui, registro bloqueado sim, sincronizar computadores, né? Vou permitir tudo, senão vou ter que informar informações aqui de certificados, caso seja necessidade, apenas a nível de laboratório aqui. Nome do dispositivo, vou aplicar um template, isso aqui no plano de dados celular, não, vou avançar. Tá, só colocar meu template. Ok, então vamos sem template. E vamos avançar. Eu posso identificar aqui um departamento de onde, né, esse dispositivo faz parte, departamento de frontline e um número, tá, de telefone, caso esse dispositivo seja localizado, né, perdido, temos as informações para onde podem ligar. Aqui eu vou ocultar todas, tá, essas opções, mas, caso seja necessidade, vocês podem mostrar algumas dessas opções no momento de setup desse dispositivo. Então, vou avançar e criar. Uma vez que eu tenho esse perfil pronto, eu posso vir aqui nos meus dispositivos disponíveis. Nesse caso, eu vou pegar esse iPod que está sem atribuição e eu vou atribuir esse novo perfil que eu criei, que seria o iPod no modo Azure AD. Então, uma vez que eu criei o perfil, eu vou lá, vou pegar o nome desse perfil e eu vou utilizar ele como base, tá, para minhas próximas criações. Que aí, no caso, a gente vai fazer, que seria um grupo de segurança, onde o nome seria o mesmo, e ele vai ser um grupo de dispositivo dinâmico. Na minha regra dinâmica, né, eu vou escolher a propriedade de Enrollment Profile Name e o operador de igual, e novamente iPod modo Azure AD, que é o nome do meu perfil. Uma vez que o dispositivo é registrado, ele vai enviar esses dispositivos para cá. Eu até
tem um outro grupo aqui que eu posso mostrar, onde a gente já vê essa associação. Um outro dispositivo foi registrado nesse modo e ele foi enviado para esse grupo. Então tá, eu criei esse grupo a nível de necessidade de ter esses dispositivos agrupados aqui, mas aí nós também vamos utilizar uma outra funcionalidade aqui dentro de administrador de locatários, que seriam os filtros. Tá, então eu vou estar criando um filtro também com o nome desse perfil na plataforma iOS, iPadOS, com a mesma propriedade de Enable Profile Name, também o operador vai ser igual, e com o valor também vai ser o nome do perfil. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma atribuição mais rápida, vamos dizer assim, no momento que a gente quer entregar aplicações, tudo, a gente pode se utilizar esse filtro. Então, eu vou, como próximo passo, criar aqui um perfil de configuração de dispositivo. Ok, em perfis de configuração, iOS, e aí eu vou criar. O tipo de perfil vai ser em modelos, tá? E aí vai ser recursos do dispositivo. Eu vou criar. Esse é um perfil da experiência do módulo Azure AD, é o de login módulo Azure AD. Nesse caso vai ser iPod. Avançar. Aqui, dentro de extensão de aplicativo de logo único, eu vou selecionar Microsoft Azure AD. Foi. Habilitar o modo de dispositivo compartilhado? Sim, tá? Então, e aqui a nossa configuração adicional, a nossa chave vai ser Device Registration. Ela vai ser na forma de cadeia de caracteres e o valor Device Registration. Mais uma vez que a gente informa essa informação aqui, ela vai habilitar vamos dizer assim, o single sign-on a nível de aplicações suportadas pelo o Microsoft Authentication Library, tá? Assim como, uma vez que, vamos dizer, o Microsoft Teams, eu faço o sign-on do Microsoft Teams, e uma outra aplicação que vocês enviam hoje, falando do cenário hoje, isso vai mudar, né, pode mudar daqui para frente, mas hoje, vocês possuem uma aplicação Line of Business que vocês, né, fazem ela suportar o MSAL. Uma vez que faz o sign-out do Microsoft Teams, ela vai fazer o sign-out dessa aplicação também, já que é uma aplicação também que suporta o MSAL, tá? Então, para isso que nós temos essa chave de Device Registration, para habilitar o modo Azure AD compartilhado. Então, isso é o básico que nós precisamos, não quer dizer que vocês não consigam fazer outras configurações, como enviar um papel de parede, modificar o layout da tela inicial, todas essas esses recursos estão disponíveis para vocês, né, fazerem a nível desse dispositivo do modo Azure AD compartilhado. Então, não vou colocar nada aqui, mas no meu demo vocês vão verificar que eu enviei um wallpaper e isso vai ser entregue lá no dispositivo. Então, vamos avançar. Então, na parte de atribuição, tá? A gente criou um filtro para facilitar nossa atribuição desse perfil nesses dispositivos que a gente vai registrar no modo Azure AD compartilhado. Eu vou fazer o target aqui de todos os dispositivos e aplicar meu filtro, incluindo o iPod modo Azure AD. Dessa forma, ele vai filtrar apenas esses dispositivos para entregar esse perfil. Um outro passo que eu vou seguir seria a parte de aplicativos. Então, aplicativos a nível de iOS, tá? Eles precisam vir através do iOS do Volume Purchase Program. Então, eu vou buscar aqui o Authenticator, que ele já, né, já existe aqui, já foi sincronizado. E ele está com as propriedades aqui, vamos lá, ele está atribuído. Eu usei todos os dispositivos e fiz o filtro novamente do grupo.
Então, usei o grupo aqui, o filtro do meu laboratório que eu testei anteriormente, mas eu poderia alterar, no caso, para o filtro que eu quero incluir. Além dessa aplicação, entregaria também o Microsoft Teams, tá? Então, seria aqui por onde nós faríamos essas entregas. Então, acho que é isso da parte de configuração. Vamos seguir aqui, que seria... Eu tenho um videozinho, me perdoem, a gravação não está muito boa, mas é um vídeo onde vocês vão verificar o provisionamento de um dispositivo, né? Como nós só temos hoje a aplicação do Microsoft Teams para entrega, eu fiz essa experiência de sign-in, sign-out da aplicação, onde vocês vão validar a remoção do login anterior que houve. Então, eu estou, né, está se iniciando configuração, recebeu lá, identificou do Apple Business Manager, então vai se aplicar agora as configurações que eu fiz. Esse dispositivo já está linkado ao perfil de modo Azure AD, né, ele está linkado lá aquele perfil, então vai entregar essas configurações, fazer essa configuração aí do iPad, onde eu tinha deixado para criar um passcode, então, né, faz a criação desse passcode, e vai seguir aqui, eu tinha também deixado para habilitar a parte de localização. Então, vocês vão ver que em alguns segundos aí já vai entregar o papel de parede que eu coloquei lá no meu perfil, tá? Então, vai haver alteração. Eu também fiz uma alteração de remover, através de política de restrição, remover a Apple Store. Então, vocês veem que já dá uma mudada no layout do home screen. O App Store, ele já assumiu. Eu coloquei também para fazer o layout, né, de mostrar as aplicações da Microsoft ali em cima. Vocês podem utilizar de todos os outros recursos, né, de políticas de MDM. Então, aqui no Authenticator, eu vou precisar apenas abrir. Vocês vão ver que vai apertar um sign-in, mas se a gente fechar e voltar novamente no Authenticator, ele já habilita o modo de dispositivo compartilhado. Uma vez está habilitado, só aguardar a instalação do Microsoft Teams. Eu vou logar aqui no Microsoft Teams com um dos meus usuários testes. Então, vai fazer o sign-in. Agora vai colocar o password e vai solicitar a autenticação de 2 fatores. Vai completar aí o MFA. Validou. Então, o usuário vai sign in no seu Microsoft Teams. Recebe as mensagens, né, de permitir notificações, o Teams pode acessar o microfone. Então, né, o usuário tem aí o seu chat, é um usuário teste, então não temos muita informação. E aí eu vou lá, realizo o sign out. Quando eu realizo o sign out, né, você vê que já assumiu a informação desse usuário. Então, eu vou logar com outro usuário, e aí vocês vão validar, né, da mesma forma que se eu fizer o sign out, não vai, né, ter nenhuma informação dessa sessão anterior. Então, o usuário vai, né, fazer também validar o seu MFA. Validou, vai, né, ter acesso ao seu Microsoft Teams. Mesma coisa, um usuário teste, não temos muita informação. Vou fazer o sign out, e daí vocês vão validar que ele remove, né, a informação desse usuário, deixando pronto para o próximo usuário. Então,
novas aplicações, né? Nós esperamos começarem a ser suportadas, mas hoje, só reforçando, nós temos o Microsoft Teams. Então, com isso, eu termino a minha parte e vou passar a palavra para a Tânia Lima, que vai seguir com o iPad compartilhado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fernanda. E olá a todos, o meu nome é Tânia Lima. Hoje eu irei falar sobre o iPad compartilhado da Apple, que é uma outra forma, não é, de complementar uma outra opção para além do modo Azure AD compartilhado que a Fernanda já nos apresentou. Então, começando com uma breve apresentação do que é o iPad compartilhado. Ele é uma solução nativa disponibilizada pela própria Apple que permite que múltiplos usuários compartilhem o mesmo iPad. Isso existia já para cenários de escolas através do Apple School Manager e em 2020 a Apple adicionou suporte no Apple Business Manager. Alguns requisitos para implementar o iPad compartilhado. É necessário que o iPad rode a versão 13.4 ou superior e também que ele tenha no mínimo 32 GB de disco. Outros requisitos importantes são o facto de ser necessário que cada usuário tenha um Apple ID gerenciado e é também necessária uma solução de MDM, neste caso o Intune. Sobre os Apple IDs gerenciados, esse é um ponto que sempre nos questionam muito. Existem duas formas de ter esses IDs, através de uma federação entre o Azure Active Directory e o Apple Business Manager, ou criando manualmente. Para situações de teste, criar manualmente é praticável. Contudo, para cenários de produção, com centenas ou mesmo milhares de usuários, a federação seria aqui a melhor forma, a melhor abordagem. Tendo essa federação habilitada, o usuário acaba tendo uma melhor experiência, pois pode usar as suas credenciais corporativas para fazer sign-in no iPad que é compartilhado. Uma questão importante também é que esse modo apenas existe para o iPad, ele não é suportado para o iOS ou o iPod, não é? Como a Fernanda falou anteriormente. Então aqui trata-se exclusivamente de iPads. Um ponto interessante sobre o iPad compartilhado é que cada usuário ele tem a sua própria partição, que é totalmente separada dos restantes usuários. Então, aplicações, dados, preferências de cada um, elas ficam separadas no iPad e cada usuário tem também a sua própria senha. Muito importante esse ponto. Avançando aqui com algumas características mais e requisitos sobre essa solução, é necessário que esses dispositivos eles sejam registrados através do Automatic Device Enrollment, não é? O ADE, ou antigamente também chamado de DEP ou DEP, caso alguém ainda conheça por esse nome. Portanto, esse é um requisito e precisa também ser configurado sem afinidade do usuário, pois esse dispositivo ele não estará sendo usado por um usuário específico, mas sim por vários. Em termos de configurações, elas podem ser atribuídas normalmente, existem vários perfis de configuração, como as features, os certificados, o Wi-Fi, restrições, enfim, aquilo que já existe hoje pode também ser aplicado para configurar estes iPads. O mesmo quanto às aplicações, e uma vez que os usuários, esse é um ponto também importante, uma vez que neste modo os usuários eles não têm acesso à Store pública, terá de ser o administrador a explicitamente atribuir as aplicações necessárias que o usuário precisa, não é, para fazer o seu trabalho. Um outro ponto interessante é que existe uma conta de convidado, ou às vezes também chamada uma conta temporária, que pode ser usada. Essa conta ela pode ser desativada também, caso isso seja uma necessidade. Mas essa conta ela existe, pode ser usada. É interessante essa conta porque os dados eles não são persistentes, então essa sessão dessa conta de convidado ela não é persistente. Assim que o usuário ele faz sign out, todas as informações e os dados dessa sessão
eles são perdidos, mas como eu falei, não é? Esse tipo de conta pode ser desabilitado, ou pode também todo o iPad compartilhado apenas ter essa conta, apenas servir com essa conta de convidado ou conta temporária. Então depende muito do cenário e da necessidade. Sobre essa conta, mencionar também que todas as apps e configurações que são atribuídas ao dispositivo, elas ficarão disponíveis nessa conta de convidado. Depois aqui um outro ponto sobre quantos usuários em simultâneo ficarão em cache no iPad compartilhado. Ele pode ir até um máximo de 24, sendo que o número padrão é 10. Caso não seja configurado, ele ficará com 10 usuários em cache. Relativamente às atualizações do iPadOS e das próprias aplicações, apenas podem ser feitas através do MDM. O usuário não tem acesso às atualizações, então é importante ter isso em mente e planear em volta disso. E, finalmente, mencionar que quando um dispositivo é provisionado desta forma, para sair desse modo de iPad compartilhado, é necessário um reset de fábrica. Olhando agora à parte do administrador e de como configurar um perfil de provisionamento para esse tipo de dispositivo, como eu referi antes, além dos requisitos do próprio dispositivo, como hardware, etc., é necessário garantir que a federação entre o Azure Active Directory e o Apple Business Manager, ela foi feita, não é? Ou, em alternativa, criar os Apple ID gerenciados manualmente, mas eles precisam existir. Depois, é necessário criar um perfil de provisionamento tendo em atenção as configurações que eu destaquei ali, nomeadamente o facto de ser sem afinidade do usuário, ser supervisionado e, obviamente, selecionar sim na opção de iPad compartilhado. Tendo esse perfil criado, fazemos a atribuição aos grupos de dispositivos relevantes. Podemos também criar e atribuir as políticas de configuração e as aplicações necessárias. E tendo tudo isso preparado, podemos então ligar o iPad ou fazer um reset de fábrica no iPad e seguir as instruções do Setup Assistant para terminar o provisionamento. Passando agora à parte das demos, eu irei mostrar primeiro a experiência do administrador e de como criar esse perfil de iPad compartilhado no Intune. Ok? Então aqui nós estamos na consola do Intune. Aqui em dispositivos, e eu estou aqui a usar a nova vista dos dispositivos aqui na consola. Aqui em iOS, iPadOS, aqui na parte do registro, eu tenho aqui os meus tokens do ADE, eu tenho aqui um token já criado que eu vou usar, e aqui nos meus perfis eu vou criar um novo perfil para iOS, iPadOS, apesar de, como eu referi, ele apenas é válido para iPadOS. Eu irei aqui dar um nome de teste, aqui só para efeitos da nossa sessão. Avançando aqui as configurações do gerenciamento, muito importante, não é? Como eu falei, aqui precisamos selecionar registrar sem afinidade do usuário. O modo supervisionado, sim, ele tem de estar habilitado. Registro bloqueado, vou colocar sim, apesar de não ser um requisito. iPad compartilhado, sim, esta é muito importante. Aqui o máximo de usuários em cache, eu vou manter os 10, que é o valor padrão. O número máximo de segundos após o bloqueio da tela, antes que a senha seja exigida arbitrariamente, eu vou colocar 1000, poderia colocar um outro valor. Aqui o máximo de segundos de inatividade até que a sessão faça um log-off automático, irei colocar 1000 também. Exigir apenas a sessão temporária do iPad compartilhado é aquele ponto que eu falei, não é? Aquela sessão, aquela conta de convidado. Eu poderia configurar este iPad para apenas ter essa sessão. Neste caso eu não irei configurar, portanto ele irá ter, além da conta de convidado, irá ter as outras contas do usuário. Sincronizar com computadores, irei negar. Irei deixar assim. O nome do dispositivo e o plano de dados de rede celular vou deixar não configurado, aqui para a nossa demo hoje não é tão relevante. Avançando aqui, posso colocar aqui um nome de departamento, poderia colocar aqui um número de telefone,
posso ativar ou desativar as várias telas do Setup Assistant e iria aqui terminar a criação do meu perfil de iPad compartilhado. Inicialmente ele não teria qualquer, portanto é este que nós acabamos de criar, inicialmente ele não teria aqui nenhum dispositivo atribuído, então o próximo passo seria obviamente atribuir os dispositivos. Eu tenho aqui um iPad de teste que eu vou adicionar, vou salvar e este iPad, assim que, enfim, que estas configurações forem salvas e que eu fizer um reset de fábrica, quando este iPad estiver novamente disponível, ele já entraria nesse modo iPad compartilhado. Portanto, essa é a parte do administrador e agora nós iremos ver a parte do usuário. Então, agora aqui esta parte da experiência do usuário, eu gravei um videozinho também aqui para demonstrar e só para dar algum contexto, nesta demo, neste videozinho, o cenário que nós temos é um cenário hospitalar em que 2 enfermeiros eles irão estar a partilhar este mesmo iPad. Então, neste caso, nós temos aqui o primeiro usuário, não é? O primeiro enfermeiro, que ele irá aqui fazer sign-in pela primeira vez no iPad compartilhado. Uma vez que a federação entre o Azure Active Directory e o Apple Business Manager foi feita, ele pode usar as suas credenciais corporativas e tem aqui a autenticação normal, não é? Do Microsoft 365. Seleciona aqui o seu país e, neste caso, seleciona também uma senha, uma passcode, isto porque é a primeira vez que está a logar e já tem aqui o seu iPad pronto a trabalhar, tem acesso ao Outlook e ao Teams. Imaginando que este enfermeiro agora faz sign-out da sua sessão e passa o iPad ao próximo usuário, neste caso a Eva, que usa o modo escuro, não é? O Dark Mode, portanto as preferências elas são preservadas para cada usuário. A Eva, quando faz sign-in, ela tem aqui já o seu, esta planilha de Excel, não é? Que foi a última coisa que ela usou, da última vez que ela usou este iPad, portanto ela pode usar exatamente no mesmo ponto em que tinha terminado e quando finalizar o seu turno ela pode terminar a sua sessão e colocar o iPad disponível para os próximos utilizadores. Aqui em baixo, só fazer referência aqui no canto, tem a tal conta guest, a tal conta convidado, que poderia ser usada, enfim, alguém que precise usar o browser, alguém que precise fazer uma ação que não requer qualquer sign-in, não requer qualquer preservação dos dados, poderia ser usada essa conta. E aqui do outro lado da tela, não é, do lado esquerdo, other user, que poderia ser adicionado, não é, como eu tinha dito, até 10 ou no máximo 24 usuários podem estar em cache simultaneamente. E assim eu termino aqui a minha parte da apresentação. E vou passar ao nosso próximo orador. Olá, pessoal. Sou eu de novo, né, o Marcos Barbosa, conversando com vocês. Aventura, né? A gente tem agora só mais 4 minutos, então não vou detalhar aqui todos os casos, tá, de uso que a gente traria sobre o uso do Frontline, mas esse conteúdo, né, vai estar disponível no material que a gente vai compartilhar com vocês, tá? Mas vocês vão poder ver esses casos com mais detalhes. Eu vou trazer aqui, só de forma mais ampla, né, genérica, os casos de uso que a gente tem observado no Brasil, tá? Então, basicamente aqui no material vocês vão ver alguns casos de uso do Microsoft Intune para Frontline ao redor do mundo, né? Então, trouxe ali alguns cenários de indústria. No caso do Brasil, a gente não tem nenhum caso autorizados pelos clientes, né, para serem publicados no nosso portal, então aqui eu vou falar genericamente sobre eles, e a gente tem então casos de uso no Brasil, dentre as diversas indústrias que a gente atua. Vou destacar aqui alguns casos de varejo, energia, e da indústria, né, de varejo, energia e educação, onde a gente vê principalmente os cenários de Azure AD Shared Mode, né, principalmente os de Android,
falando de casos de uso aqui no Brasil, a gente vê poucos clientes, né, já adotando os cenários de iOS, a não ser para o setor de educação. Até para o setor de educação, realmente tem alguns casos que a gente pode incluir. E realmente a gente vê esses recursos, né, sendo habilitados, de novo, né, como eu mencionei ali atrás, seja para profissionais de saúde, né, então médicos, enfermeiros que estão ali de frente com o paciente e querem incluir algum tipo de informação, né, dentro das ferramentas da organização, ou, por exemplo, operadores de logística, né, que vão ali fazer uma entrega e aí fazem uma coleta de QR Code e também podem usar na integração com o Teams e com o OneDrive, com as outras nossas soluções, né, ali dentro do Office Mobile, para interagir com a solução, interagir com a organização, né, e realmente buscar alguma ajuda operacional, tá? A gente tem o cenário, né, que eu comentei ali do dispositivo RealWare, né, que entra na categoria ali do Android Open Source, e que é um cenário que a gente pode olhar ali dentro do segmento de energia, né, então, para manutenção, cenários ali onde o operador está fazendo alguma manutenção no ambiente fabril, ou ambiente de mineração, estações de petróleo, coisas do tipo, tá? Então, são realmente casos muito amplos, tá? Tem diversos cenários aqui de adoção, como eu mencionei, isso vai estar dentro ali da nossa apresentação, tá? Com mais detalhes, e a gente tem um link, né, que eu vou adicionar ali também na nossa lista de referência, como para que vocês possam olhar, né, e consultar outros casos públicos, tá bom? Só como último lembrete aqui, eu gostaria de destacar as oportunidades que a gente tem de integração com aplicações de negócio, tá? Então, recentemente, né, não lembro agora se no começo desse mês, final do mês passado, a Microsoft aqui no Brasil anunciou a disponibilidade do HoloLens 2, né, que é um dispositivo da Microsoft, né, criado ali para o cenário de realidade mista, e que, sem dúvida alguma, né, apesar de hoje a gente estar olhando nessa sessão, né, para cenários de frontline de Android e iOS, o HoloLens 2 é baseado em Windows, mas é um dos cenários de frontline que a gente pode também gerenciar pelo Microsoft Intune. Bom, pessoal, eu vou passar agora aqui para a Catarina, para a gente fazer o encerramento, tá bom? Muito obrigada, Marcos, e muitos parabéns a todos os oradores. Foi uma ótima sessão hoje, ótimas sessões. Estou aqui partilhando a minha tela também. Estamos em cima do tempo, mas ainda temos aqui, acho que ainda podemos fazer algumas das perguntas que tínhamos, que ainda não respondemos. Deixa-me ver aqui a primeira pergunta. Tenho aqui uma pergunta para a Tânia. O que acontece, Tânia, o que acontece quando o número máximo de usuários é atingido no iPad compartilhado? Sim, isso é uma pergunta também que é muito questionada. Então, neste caso, por exemplo, que eu mostrei, não é? Configurando 10, imagino que a pergunta é o que acontece quando o 11º tenta fazer sign-in e tenta adicionar. Então, nesse caso, o que é feito é que o usuário dos outros 10, não é, existentes, aquele que loga, ou aquele que não loga há mais tempo, essa caixa será eliminada para dar a vez ao novo usuário. Então, aquele que ficar mais tempo sem logar é o que será eliminado. Muito obrigada, Tânia. A próxima pergunta que temos aqui é para o Valdemar. Qual é a diferença entre o modo quiosque e a Azure AD modo compartilhado? Obrigado pela pergunta, pessoal. O modo quiosque, como eu comentei anteriormente, não temos um usuário assinalado a ele. Então, o dispositivo em si, ele não faz o logon a um usuário. E quando a gente fala do Azure AD modo compartilhado, nós temos um usuário, que é o Frontline Work, né? Então, eu posso ter múltiplos usuários
conectados. Então, com isso, a gente consegue utilizar o Microsoft Manager Home Screen e definir quem vai logar naquela conexão. E até ter uma configuração para ele deslogar automaticamente. Então, o modo Azure AD compartilhado posso ter múltiplos usuários conectados, né? Não simultaneamente, mas conforme a necessidade dos usuários. Muito obrigada, Valdemar. Tenho também aqui uma pergunta para a Fernanda. Em dispositivos iOS, no modo Azure AD compartilhado, se eu realizar o sign-out do Teams, também fará o sign-out do Outlook, por exemplo? Obrigada, Catarina. Bom, hoje, na verdade, no momento a gente não consegue, né? Como eu até falei na apresentação, quando a gente habilita lá o plugin do Enterprise SSO, né, ele vai suportar apenas as aplicações que suportam o MSAL, então hoje apenas do Teams. Quando o Outlook sim suportar o MSAL, essa capacidade estará disponível, mas hoje no momento não, tá? Enquanto a aplicação, no caso essa funcionalidade está em versão prévia. Muito boa pergunta, obrigada. Obrigada, Fernanda. E agora, para o Marcos, existe alguma diferença de licenciamento pensando nos dispositivos frontline? Obrigado, Catarina. Bom, pessoal, apesar, né, de a gente sempre destacar aqui, né, que qualquer tipo de pergunta, né, com relação a licenciamento, né, vocês vão obter melhores respostas com o seu time de conta da Microsoft, né, dadas as particularidades de cada contrato, mas de forma mais ampla, sim, né. Então, atualmente a gente comercializa licenças Microsoft 365, com foco mais amplo, né, que são o M365, E3 e E5, e temos também um pacote de licenciamento do Microsoft 365 com foco em trabalhadores de linha de frente, né, que são o M365 F1 e F3. Então, de forma mais ampla, a gente pode dizer que sim, e aí tem algumas características específicas de cada licenciamento, mas sim, dá para ter um licenciamento específico para esse público. Ótimo. Muito obrigada, Marcos, pela resposta. Assim terminamos a nossa sessão de hoje. Eu queria agradecer a todos por estarem presentes e relembrar a resposta ao survey que publicámos na secção de Q&A. É um survey que nos ajuda bastante a melhorar a cada sessão e a entender também quais é que são os tópicos que mais vos interessam. Queria trazer também qual é que é o tema da próxima sessão. Nós temos falado nas últimas sessões de dispositivos móveis e focámos-nos em Android. Nas próximas sessões vamos falar de dispositivos Apple e de como gerir estes dispositivos móveis. Ainda não temos uma data marcada, mas será divulgada assim que possível. Queria também falar da lista de referências que temos aqui, caso queiram aprofundar qualquer um destes tópicos. Temos aqui preparada uma lista de várias referências onde podem aprender mais. Vão receber este PowerPoint, todos os inscritos, por PDF, portanto terão acesso a esta lista e também a todos os outros conteúdos desta sessão e deste PowerPoint. A sessão vai ser também publicada no YouTube para visualização futura. E mais uma vez, queria agradecer a todos por se juntarem a nós e até à próxima!